Este não é um vídeo para você desabafar. É um desafio. Um desafio para você fechar a boca quando tudo o que tem a dizer te enfraquece. Para assumir o controle do seu discurso e, com isso, da sua vida. Porque não se trata de calar o que você sente. Se trata de parar de alimentar aquilo que te limita. Os estoicos sabiam disso. Quanto mais você fala, mais vulnerável você se torna. Quanto mais explica, menos age. Neste vídeo, você vai entender o poder do silêncio, a força de guardar para si o que ainda está sendo construído. E vai perceber que muitas vezes calar não é se esconder, é se proteger. Agora sim, vamos começar. Tudo começa com o que você permite sair da sua boca. Suas palavras são sementes lançadas no solo fértil da sua mente, e a colheita será inevitável. Muitas pessoas seguem a vida como se fossem narradores do próprio sofrimento. Repetem seus traumas como quem repete um mantra, alimentando histórias antigas, dores passadas e derrotas vividas. Como se falar várias vezes sobre o problema fosse de alguma forma parte do caminho para a solução. Mas não é. Falar constantemente sobre o que dói não é um ato de libertação. É um ritual de aprisionamento. Pare de contar o que está acontecendo na sua vida como se estivesse revivendo uma novela que você mesmo escreveu. Pare de repetir a mesma história de dor, abandono, frustração ou fracasso. Porque cada vez que você repete, você firma essa narrativa no seu inconsciente como se dissesse: é isso que eu sou, é aqui que eu estou e é aqui que eu vou permanecer. Isso não é sobre reprimir. Não é sobre ignorar sentimentos. É sobre consciência. Consciência do poder criador que a sua palavra carrega. Quando você fala sobre algo, você reforça esse algo dentro de você. A palavra tem um peso energético, mental e emocional. Ela materializa pensamentos e define realidades. Você já percebeu como algumas pessoas vivem cercadas pelo mesmo tipo de problema há anos? Nada muda. E não muda porque elas falam disso o tempo todo. Elas se alimentam dessa dor. Elas se definem por ela. Elas não contam o que está acontecendo. Elas revivem. Elas não relatam. Elas repetem. E repetir é reviver. Por isso, a partir de hoje, seja radical com o que você diz. Quando você for falar, pergunte-se: isso me fortalece ou me enfraquece? Essa fala me leva adiante ou me ancora no que passou? Dizer algo só para desabafar pode parecer inofensivo, mas cuidado, o seu cérebro não entende o tom de voz, ele entende repetição. E aquilo que você repete, você grava. O que você grava, você vive. Por isso, antes de continuar, escreva nos comentários: a partir de hoje, eu falo apenas para avançar. Sou estoico. Não é só um comentário, é uma decisão, uma ordem à sua mente. Um novo código verbal que vai ecoar no seu subconsciente e começar a reprogramar sua forma de existir. Agora que você já entendeu o poder de uma palavra repetida, é hora de olhar para o próximo nível, a narrativa que você repetir. Se a maneira como você fala sobre si mesmo tem o poder de construir a sua realidade, então a história que você escolhe contar todos os dias é a base da pessoa que você está se tornando. Pense numa pessoa que, sempre que conversa com os amigos, só fala dos problemas no trabalho, das dificuldades financeiras, dos momentos em que as coisas não saíram como queria. Ela acaba vivendo mais no passado, revivendo as dores e decepções, do que no presente ou no futuro. Aos poucos, aquela narrativa vai se tornando uma prisão invisível. A mente começa a aceitar aquela história como verdade absoluta, e a pessoa, sem perceber, se acomoda naquele papel. Agora imagine outra pessoa que, mesmo diante das dificuldades, começa a falar dos seus planos. Aquele curso que vai fazer, o projeto que quer tirar do papel, uma ideia nova que surgiu no meio do caos. Ela compartilha suas pequenas vitórias, fala das inspirações que encontrou numa conversa, num livro ou num filme que a tocou. Essa pessoa, ao dar voz a esses sonhos e intenções, começa a sentir que o mundo se abre para ela. O futuro deixa de ser uma ameaça e vira um convite. Não se trata de negar os desafios ou fingir que tudo está perfeito. É sobre escolher para onde você quer levar a sua atenção.
porque a atenção é uma força poderosa. E quando você começa a falar mais sobre o que deseja criar, mesmo que seja algo pequeno, como uma mudança de hábito ou um projeto que está começando devagar, a sua mente passa a funcionar como uma bússola, apontando para essas possibilidades. Já reparou como quando você começa a pensar em aprender uma nova habilidade, de repente surgem vídeos, conversas e oportunidades relacionadas? Ou como quando você decide dar atenção para um sonho antigo, ele começa a tomar forma, aparecendo em encontros e em ideias que antes você nem notava? Isso não é coincidência. É o poder da sua fala e da sua atenção trabalhando a seu favor. Por isso, o convite é simples. Transforme suas conversas, internas e externas, em espaços para nutrir o que te impulsiona. Conte a história dos seus passos, das descobertas que fez, dos pequenos avanços que às vezes passam despercebidos. Fale com energia sobre aquilo que te inspira, sobre as pessoas que te motivam, sobre o que está por vir. Assim você estará não apenas mudando o que diz, mas plantando sementes reais para uma transformação profunda na sua vida. Sabe quando você começa a se dedicar a algo novo, uma mudança real na sua vida, e logo quer contar para todo mundo? Talvez você comece uma rotina de exercícios, decida mudar de carreira ou esteja tentando deixar um hábito ruim. A vontade de falar sobre isso é grande. Você quer receber apoio, mostrar que está no caminho certo. Mas é justamente nesse momento que compartilhar demais pode atrapalhar. Imagine uma pessoa que decide se exercitar todos os dias e nas primeiras semanas fica postando nas redes sociais e falando para amigos o tempo todo sobre isso. No começo, todo mundo elogia e anima, mas se ela tiver um dia ruim e pular o treino, vai se sentir pressionada, constrangida ou até desmotivada por medo do julgamento. O foco sai do que importa, o compromisso com ela mesma, e vai para a aprovação dos outros. Outro exemplo, alguém que começa a empreender e logo corre para contar os planos para várias pessoas. No meio do caminho, aparecem opiniões, contrárias, dúvidas e até críticas que nem sempre são construtivas. Essa pessoa começa a vacilar, perde a força e, em vez de seguir firme, fica presa às expectativas dos outros. O crescimento real precisa de silêncio e foco. Não precisa de palanque nem de plateia. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua transformação não é um espetáculo, é uma construção diária e íntima. O que você faz quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, é o que realmente importa. Sabe quando você começa a se dedicar a algo novo, uma mudança real na sua vida, e logo quer contar para todo mundo? Talvez você comece uma rotina de exercícios, decida mudar de carreira, ou esteja tentando deixar um hábito ruim. A vontade de falar sobre isso é grande. Você quer receber apoio, mostrar que está no caminho certo. Mas é justamente nesse momento que compartilhar demais pode atrapalhar. Imagine uma pessoa que decide se exercitar todos os dias e nas primeiras semanas fica postando nas redes sociais e falando para amigos o tempo todo sobre isso. No começo, todo mundo elogia e anima. Mas se ela tiver um dia ruim e pular o treino, vai se sentir pressionada, constrangida ou até desmotivada por medo do julgamento. O foco sai do que importa, o compromisso com ela mesma, e vai para a aprovação dos outros. Outro exemplo, alguém que começa a empreender e logo corre para contar os planos para várias pessoas. No meio do caminho, aparecem opiniões, contrárias, dúvidas e até críticas que nem sempre são construtivas. Essa pessoa começa a vacilar, perde a força e, em vez de seguir firme, fica presa às expectativas dos outros. O crescimento real precisa de silêncio e foco. Não precisa de palanque nem de plateia. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua transformação não é um espetáculo, é uma construção diária e íntima. O que você faz quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, é o que realmente importa. Muitas vezes, a ansiedade de mostrar resultados rápidos pode ser sua maior inimiga. Quando você se expõe demais antes da hora, abre espaço para dúvidas internas e externas que podem te desviar do caminho. Por exemplo, um estudante que começa um curso difícil
e quer contar a todos seus planos para ser aprovado. Se a aprovação não vem rápido, as cobranças alheias e o medo do fracasso podem criar um peso maior do que o desafio em si. Por isso, guardar suas metas para si mesmo cria um escudo protetor para sua motivação. Além disso, o silêncio cria um espaço para você ouvir sua própria voz com mais clareza. Ao não dividir toda a sua jornada, você pode refletir sobre o que realmente quer, sem a interferência das expectativas externas. Isso faz toda a diferença, porque muitas vezes as pessoas tentam ajudar, mas sem entender exatamente seu sonho ou suas condições. Quando você dá um tempo para si mesmo, consegue ajustar seu ritmo, corrigir erros e celebrar pequenas conquistas de forma genuína. E não é só sobre evitar comentários negativos, também é sobre valorizar cada passo seu sem precisar da validação alheia. Quando você fala demais, o foco passa a ser o reconhecimento externo, e isso pode fazer você perder a conexão com o que realmente importa, seu crescimento interno. Por exemplo, uma pessoa que tenta mudar hábitos de alimentação e começa a divulgar cada prato saudável que faz. Se algum dia ela escapa e come algo fora da dieta, pode se sentir envergonhada, como se tivesse falhado, porque tudo estava sob os olhos dos outros. Por fim, lembre-se que a verdadeira transformação é silenciosa e constante, e só você tem o controle dela. Quando se protege da exposição precoce, você fortalece sua determinação. É como plantar uma árvore. A raiz cresce escondida, firme, forte, antes que o tronco apareça. Aí, quando a árvore está pronta, não precisa provar nada, só mostrar sua sombra e seus frutos. Proteja sua jornada, cultive seu processo com calma e disciplina. O mundo pode esperar. Sua transformação não precisa de plateia para ser real. Assim como protegemos nosso processo de transformação no silêncio, falar menos com mais intenção é um ato de verdadeira força. É natural sentir vontade de gritar quando estamos frustrados ou reagir impulsivamente diante de provocações. Mas essas reações imediatas, cheias de emoção, muitas vezes destroem vínculos preciosos e fazem com que percamos autoridade diante dos outros e até diante de nós mesmos. Imagine uma conversa difícil, um conflito com um amigo ou no trabalho. Quem fala por impulso pode dizer coisas das quais se arrepende depois, enquanto quem sabe calar, respirar e esperar a emoção passar, consegue encontrar palavras claras, coerentes e respeitosas. Esse tipo de silêncio não é fraqueza, é sabedoria. A pausa traz poder para sua fala, porque quando você finalmente se expressa, sua mensagem tem peso, credibilidade e gera impacto verdadeiro. Além disso, o silêncio cria espaço para ouvir o outro com atenção, algo que muitas vezes falta em discussões onde só se espera a vez de falar. A força do silêncio também está em saber que não precisamos responder tudo, que nem todas as provocações merecem nossa energia. Essa escolha consciente é um escudo que preserva sua paz e fortalece seu relacionamento com as pessoas. Quando você domina o silêncio, passa a controlar sua comunicação, em vez de ser controlado por ela. O silêncio é a arma dos sábios e dos líderes, aqueles que não precisam gritar para serem ouvidos. E essa força se reflete no modo como as pessoas respondem a você, com mais respeito e consideração. Seguindo a força do silêncio, é preciso entender que disciplina na fala não é uma prisão, mas uma forma de liberdade. Controlar suas palavras não significa se reprimir ou se esconder. Pelo contrário, é agir com consciência, escolhendo o que e quando falar, para não se arrepender depois. Quantas vezes você falou algo no calor do momento e depois se arrependeu? Essas palavras impensadas podem gerar mágoas, conflitos e até prejudicar oportunidades na vida pessoal e profissional. Já quando falamos com equilíbrio, construímos relacionamentos sólidos, mostramos caráter e conquistamos respeito. Essa disciplina se aprende com prática, e um bom começo é perceber o impacto das suas palavras. Pense em um líder que você admira. Ele não fala por falar, mas pondera o que diz. Usa a fala para guiar, inspirar e motivar.
Você pode ser esse líder da sua própria vida, assumindo a responsabilidade por sua comunicação. Ser disciplinado na fala significa também criar um espaço para ouvir e para refletir antes de reagir. Essa pausa é um ato de liberdade porque evita que você seja escravo das emoções e das circunstâncias. Você não precisa se justificar o tempo todo, nem buscar aprovação imediata. A liberdade está em falar com sabedoria e propósito e, assim, liderar sua própria história. A forma como você fala revela muito do que se passa dentro de você. Sua voz deve refletir quem você está se tornando, e não suas feridas ou reações impulsivas. Quando você fala para reagir, está apenas repetindo padrões antigos e perpetuando conflitos. Falar para construir, por outro lado, é uma escolha consciente que transforma o ambiente ao seu redor. Por exemplo, pense numa pessoa que está passando por uma fase difícil e usa o tom áspero para responder a tudo. Essa fala transmite insegurança e medo, e as pessoas tendem a se afastar ou a reagir na mesma moeda. Agora, imagine essa mesma pessoa aprendendo a falar com calma, clareza e intenção, mesmo diante de desafios. O impacto é completamente diferente. Ela começa a criar vínculos, atrair apoio e gerar mudanças positivas. O tom, o tempo e a intenção são ferramentas poderosas para moldar a percepção dos outros. Você pode transformar uma simples conversa em uma oportunidade de conexão e crescimento, se souber usar essas ferramentas com consciência. Isso não significa esconder sentimentos ou fingir estar bem, mas sim escolher a melhor forma de expressá-los para que a comunicação seja construtiva. Sua fala é um espelho do seu estado interior. Por isso, trabalhar sua comunicação é, na verdade, trabalhar seu autoconhecimento e sua evolução pessoal. Quando sua voz estiver alinhada com sua essência, sua mensagem será mais autêntica e você será visto e ouvido de verdade. Vivemos em um mundo cheio de ruído constante, notificações, conversas, barulhos. Esse excesso de estímulos pode tirar nosso foco, nos deixar ansiosos e dispersos. Por isso, o silêncio, quando praticado intencionalmente, torna-se uma ferramenta poderosa para restaurar o equilíbrio emocional. Quando você se permite ficar em silêncio, cria um refúgio dentro de si mesmo. É nesse espaço tranquilo que você pode se ouvir de verdade, refletir sobre seus pensamentos e sentimentos e encontrar respostas que o barulho do dia a dia costuma esconder. O silêncio ajuda a recentralizar sua mente e seu corpo, trazendo clareza para decisões importantes. Por exemplo, ao se deparar com uma situação estressante, ao invés de reagir imediatamente, você pode optar por um momento de silêncio, respirar fundo e observar o que está sentindo. Esse intervalo pode evitar conflitos desnecessários e ajudar a encontrar uma solução mais sábia. Além disso, o silêncio favorece a conexão consigo mesmo, fortalecendo sua autoconfiança e sua capacidade de lidar com emoções difíceis. Aprender a usar o silêncio como um aliado na regulação emocional é uma habilidade que transforma não apenas sua comunicação, mas toda a sua qualidade de vida. Se tem uma coisa que você deve levar daqui, hoje é parar de ficar contando tudo que acontece na sua vida. Nem tudo precisa ser compartilhado, nem toda história precisa ser repetida. Quando você fica sempre falando sobre seus problemas, suas dificuldades ou até mesmo suas pequenas conquistas, você acaba dando força demais para esses acontecimentos. E isso pode te enfraquecer e te prender no mesmo lugar. A transformação real acontece quando você aprende a guardar seus processos para você. Quando fala menos e com mais intenção. O silêncio e a disciplina na fala são ferramentas poderosas para você assumir o controle da sua história e da sua vida. Não é sobre esconder o que você sente, mas sobre escolher o momento certo para expressar, sempre com consciência e foco. Então, faça um exercício. Comece a falar menos sobre o que te limita e comece a falar mais sobre o que te inspira, sobre seus sonhos, seus projetos, o que você está construindo de verdade. Mas faça isso no momento certo, para as pessoas certas e com a energia certa. Você vai perceber como isso muda a forma como você se vê e como os outros te veem.
E se você quer continuar recebendo conteúdos que te desafiam a crescer, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Quero saber como você lida com o desafio de falar menos e viver mais. Vamos juntos construir uma comunidade forte, estoica e inabalável. Até o próximo vídeo.